Vamos botar aqui a Libertadores. Vou deixar para o outro, vamos falar de Copa do Brasil com o Fagner que está aqui. Como é que é esse sentimento? O Corinthians imaginava chegar, pensava em chegar, como é que está se sentindo em chegar? Como é que fica essa coisa de foco de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil? Porque agora a aposta da Libertadores do ano que vem está na Copa do Brasil e não no Campeonato Brasileiro, né? Sem dúvida. Até porque a gente sabe que são 2 jogos, né? E o Campeonato Brasileiro, conforme você vai e foi passando, né? A gente foi oscilando e foi ficando um pouco mais distante ali o G6, né? Então a gente sabe que existe a possibilidade de em 2 jogos você, pelo menos, se classificar para a Libertadores e depois faz a pontuação que precisa para ficar tranquilo. Além do a grana é alta, né? 20 milhões só por ter chegado à final. Como é que é? 20 milhões de reais só por ter chegado. Por ter chegado à final. Você sabe a premiação exata de primeiro para segundo ou não? O primeiro, se for campeão, é 50. A premiação para o primeiro colocado são 50 milhões. O primeiro ganha 50 só por ter vencido a final, mas já ganhou prêmios por ter avançado nas competições, nas fases anteriores. É a competição ao todo, mais... quase 62 milhões. É a competição mais rentável do Brasil. Agora, Fagner... 61.900 pro time que pegou lá das oitavas. Cá pra nós, vem cá, já teve conversa de se chegar a esses 60 e tanto, quanto é que é pago do jogador? Isso aí tem que conversar, né? Agora que chegou na final... Aí... Ué, mas não conversaram ainda? Não, já, isso aí já tá... Quem é que conversa? É o capitão do time? Reúne os mais experientes, os mais velhos de clube, assim. Você tá entre eles, né? Na verdade, eu fiquei sabendo depois, assim, mas estava no bolo também. Agora, Quem são? Quem são os geralmente... não tem demérito nenhum nisso, cara. Liderança. Geralmente até porque teve um episódio quarta-feira que mostra que as lideranças do Corinthians. Quando o Fagner é substituído, de repente a imagem mostra o Fagner sentado no banco, o Jair sai da beira do campo, conversa com o Fagner começa a falar, aí depois, à beira do campo, tem o Cássio também conversando com o Jair. O que foi? Dá pra contar? Dá pra dizer que porque foi mesmo sintomático. Você saiu, se sentiu. O que você sentiu exatamente? Eu senti, o médico falou que foi a fibrose, né? Fibrose soltou ali, aí a sensação foi igual a da lesão que eu tive contra o Colo-Colo, né? E não dava pra continuar e, infelizmente, tive que sair. Você sentiu na hora ali, né? Senti na hora. Na hora que eu brequei pra arrancar, já deu a dor ali, eu já pus a mão, eu tentei ainda... A bola vem pra mim logo em seguida, eu tentei dar 2 passos, falei, não dá. Né, a gente que... O Caio sabe, o Casagrande também, o Muricy, quando vem lesão muscular assim, não tem jeito. Aí você saiu, foi pro banco, já botaram o gelo na hora? Já coloquei gelo, aí quando a gente volta pro intervalo, tava eu e o Walter ali, né, conversando e falando do jogo, e aí eu chamava muito o Emílio, né? Que é o assistente, que é o auxiliar do Jair. Isso. E às vezes você fica de fora, e às vezes, né, o Jair estava muito compenetrado no jogo ali. Então eu chamava, Emílio, nós precisamos um pouco mais de profundidade. Porque na ocasião, o nosso lado esquerdo, que estava com o Cleison e o Matheus, eles estavam vindo buscar a bola no pé, e como a gente estava sem o centroavante, ficava fácil para o Flamengo adiantar a marcação. E aí eu falei, Emílio, nós temos que ter um pouco de profundidade. Até falei pra ele uma hora, eu falei, desculpa estar sendo chato aqui falando toda hora, mas é que a gente... Mas aí numa hora você não resistiu e chamou o Jair. Não, aí o Jair sentou. O Jair, o Emílio? Não. Aí o Jair ele sentou ali, daí eu fiz o comentário com ele também, Dá pra dizer pra nós como é que foi a conversa? Foi assim, eu falei pra ele, nós precisamos um pouquinho mais de profundidade. Eu falei, o Matheus agora poderia ter dado profundidade e veio buscar no pé. Eu falei, e com isso a gente não tá conseguindo sair. Isso foi pra corrigir um posicionamento ou em função desse comentário ele pensou na entrada do Pedrinho? Aí eu já não sei, cara, sinceramente. Foi você que botou o Pedrinho? Não, isso aí é o Jair. Ele tá querendo perguntar isso? Não, isso aí é o Jair. Não, mas ele quer perguntar isso. O que é interessante é que o Corinthians, por ter alguns jogadores que já estão lá há muito tempo, o Cássio inclusive está há mais tempo, é raro você ver no futebol de hoje o jogador se manifestando com o técnico ali à beira do campo. O que você mais vê é o jogador dizer, não, vamos pro vestiário, ver o que o professor vai falar, o que o professor vai dizer, o que o professor... Isso. Eu acho absolutamente saudável o que vocês fizeram. O Corinthians não ganhou do Flamengo por causa disso. Mas achei interessante existe esse espaço. Vocês sempre tiveram? Ou o Jair, que está há tão pouco tempo, já abriu esse... Não, ele abriu esse espaço, né, para ter a comunicação. E assim, às vezes dentro do jogo, você acaba tendo uma leitura de alguma situação que muitas vezes, às vezes o treinador ali não consegue ver, ou auxiliar, e às vezes a pessoa que está em cima consegue ver, né? E muitas vezes acontece isso, dentro do jogo, eu, Cássio, Henrique, eu conversar com o Gabriel, e a gente ir falando e vendo algumas coisas.
né? E na hora ali, como eu queria vencer muito o jogo, eu tava naquela pilha de querer ganhar. E frustrado por ter saído. E frustrado por ter saído, né? Tanto que quando acaba o jogo, eu até mandei uma mensagem pra minha esposa, eu falei, pô, eu tô muito feliz e triste ao mesmo tempo. Claro. Porque eu gostaria de estar lá dentro ajudando meus companheiros, né? Mas de algum modo eu tava de fora tentando de algum jeito ajudar, né? E tem, tem treinador que não aceita, desculpa, tem treinador que eventualmente não aceita esse tipo de papo, como o Jair Ventura aceitou? Eu fiquei lembrando do Muricy conversando com o Fernandão tantas vezes, né, que era um cara super acima da média. Muricy, você aceitava um papo dessa boa? Se era bom pro time. Não pro jogador individualmente, porque o jogador tem essa, né? Tem era que ele fala, mas ele fala pra ele. Aí não. O time é bom, né? Claro, como tinha o Fernandão. O Fernandão era o cara inteligente do time, era o cara que via as coisas, chegava pra falar do time, né? Não dele. Então isso é assim. Era o caso. Você fez muito isso, Casa? Bastante. Na época da democracia, era mais ou menos funcionava dessa maneira, né? Não que você ia em cima do Mário Travalini e falar o que ele tinha que fazer, mas durante uma partida ou durante um treinamento, sabendo qual era o adversário, a gente conversava e tentava ver o melhor método de vencer a partida. E o seu Mário, na época, super democrático. Grande figura. Grande figura. Ele entendia muito bem. Já era mais difícil que o Jorge Vieira. O Jorge Vieira em 83 já era mais complicado de fazer. Mas com o Mário Travalini era tranquilo. Ele tinha todo o comando do time, mas em alguns momentos tinha uma influência assim para melhorar. Mas essa observação é legal dele. O jogador vinha aqui pegar a bola, em vez de esperar lá na frente para não dar profundidade. E ele faz isso por conta própria? Eu até brinquei com ele. Você já pensa... você está longe de encerrar a carreira ainda, mas você não é mais menino. Você está com... 29. 29. Tá longe. Ainda vai jogar no meio de campo. Né? Tá longe. Tomara, quem sabe. Tá longe de encerrar a carreira. Mas você se imagina técnico? Não. Assim, hoje... analisando hoje não. Friamente, assim, depois que eu daqui a 10 anos, talvez... Não, eu deixo muito assim... Mas todos falam não, viu? Eu deixo as coisas... Você falava não, eu também falava, eu não queria nem saber mas assim, disso. é uma coisa que eu acho que vai acontecer... Não. Também falei não. Acho que é uma coisa que vai acontecer natural, assim, quando eu estiver próximo de parar, de pensar, analisar, junto com a minha família também, né? Aí acho que é uma coisa que vai acontecer natural. O Casa pensou em ser técnico. Pensou. Muito pouco tempo. Nós conversamos sobre isso. Você pensou. Muito pouco tempo. Hoje ele fala assim. Hoje ele fala assim, vai de retro. Aquele momento ali tinha muita gente falando na minha cabeça e 2 times de peso, né? Que era o Corinthians e São Paulo ao mesmo tempo, né? Olha, o Casagrande seria um Lisco. Lisca doido. Casagrande maluco. Não. Porque ele no banco, Não. É que você no banco tem que ficar calmo. Sabe como eu veria o Casa no técnico? Calmo. Calmo? Sou calmo, lógico. Não ia nem levantar. O quê? Cara, eu não consigo fazer esse tipo de comando. Você jogando, não parava, reclamava de tudo. Jogando é uma coisa, do lado de fora eu sou outra pessoa, Arnaldo. Eu vi o que o treinador sofre. Parece que não conhece, né? Pergunta foi nós trabalhamos juntos há 21 anos, Arnaldo. Você já viu entrar em confusão? Não, você é calmo, mas eu acho que na beira do campo, tomando conta do teu time, pô, tu ia chutar balde, chutar garrafinha. Wagner, vem cá. Você participou de grandes times do Corinthians, super vencedores. E aí você, como uma das espinhas dorsais, você, o Cássio, o Jadson, acho que são os jogadores, o Ralf, que voltou recentemente, como é que você viu esse desmanche? Você, como um dos caras mais experientes, temeu por não conquistar nada? E qual o segredo desse Corinthians que, mesmo perdendo tantas peças e sem ser favorito, chega em mais uma final? É muito... Assim, por tudo que aconteceu, é difícil, né? Você perde jogadores no começo do ano, perde depois, né, da Copa, e perde comissão técnica também. Para você se reestruturar é complicado, né? Mas, assim, eu acredito muito no planejamento que o Corinthians tem, que já não é de hoje, que é o que eu sempre falei, que na Europa acontece muito isso, né? O jogador, quando ele chega num clube, por exemplo, o Malcom foi pro Barcelona. O Malcom tem que se adaptar ao estilo de jogo do Barcelona. E no Corinthians isso vem acontecendo há muito tempo, né? Todo jogador que chega, ele tem que se habituar ao estilo de jogo do Corinthians. Mesmo trocando o técnico. Mesmo trocando, porque assim, já tem uma filosofia, né? Foi assim quando saiu o Tite, o Carille assumiu, que ele já tinha uma ideia, o clube já vinha com uma filosofia, e assim foi se moldando. Trocou de novo, tentou, não deu, entrou o Jair, conseguiu resgatar essa filosofia para a equipe continuar vencendo, né? E aos poucos o Jair está conseguindo colocar o estilo de jogo dele, mas com aquela filosofia que o Corinthians sempre teve, de uma defesa forte, um time sólido, né? E aos poucos as coisas vão melhorando. Não é nessa semana agora,
Na outra serão dias 10 e 17. Isso. Dia 10, Cruzeiro e Corinthians em Belo Horizonte. No dia 17, Corinthians e Cruzeiro em São Paulo. Eu tenho 3 minutos para sair para o intervalo. Paulo César, você é mais Corinthians ou mais Cruzeiro? Está muito equilibrado, Galvão. Muito equilibrado. Eu diria exatamente a mesma muito equilibrado. Embora o Corinthians tenha passado por todos esses problemas, mas está muito equilibrado. Rogério, você acha que vai depender muito do primeiro jogo, do resultado? Vai, o Cruzeiro estava jogando fora de casa e ganhando os jogos e resolvendo depois, né? Agora inverte. Pelos elogios que os times recebem, o Cruzeiro entra com um ligeiro favoritismo. Mas são 2 campeões estaduais, é o último campeão brasileiro quanto o último campeão da Copa do Brasil, então aquele equilíbrio clássico. Duas grandes grifes acima de tudo. Além de equilíbrio tático, peso de time e tudo, eu acho que quando as grifes se encontram numa decisão, é muito difícil ter favoritismo. Ainda mais mata-mata. É palpite, eu sou Cruzeiro nessa decisão. Palpite. Diogo. Eu acho o Cruzeiro pelo contexto de estar com o mesmo treinador há mais tempo, rotina, um modelo de jogar mais consolidado, embora seja, enfim, 2 grifes, tudo pode acontecer, mas acho o Cruzeiro por isso. Não quero botar ninguém na parede de casa. Eu gostei muito do jogo do Corinthians contra o Flamengo aí na Arena. Quando eu fiz o jogo lá no Maracanã, achei desastroso, eu sei que renunciou ao jogo, renunciou à vitória, não gostei daquilo, como o Júnior não gostou do Flamengo. Eu me lembro que você falou indignado também. A mesma coisa. Agora, o que eu vi contra o Flamengo, eu acho que deu uma equilibrada. Tá equilibrado. Tá equilibrado. Muricy. Também acho equilibrado. Ou seja, o Cruzeiro tem um grande técnico, é um técnico que está acostumado com decisões, mas o Corinthians tem uma filosofia também de trabalho de muitos anos. Joga da mesma maneira há muitos anos. E é um time muito sólido na final, vai equilibrar bastante. Caio. Cruzeiro tem mais recursos, mas você não pode duvidar nunca do Corinthians. Eu acho que o equilíbrio é a tônica. Claro que você está super confiante. Sim. Não, primeiro eu tô na esperança de poder jogar. Você tem 10 dias. Você acha que dá? Se tudo correr bem, se Deus permitir, sim. Da pior das hipóteses, segundo jogo, dia 17. Jogo. O fato de ser a fibrose já é uma vantagem. Anima mais, né? Só um dado para mostrar como o Corinthians está passando por uma transformação. No Brasileiro do ano passado, o Corinthians enfrentou o Sport e passou um tempo inteiro da partida sem cometer uma falta sequer. No jogo de sábado agora, contra o América Mineiro, no primeiro tempo, o Corinthians não cometeu nenhuma falta sequer. Isso é time organizado. Isso é time que está sabendo marcar. Isso é time que está encurtando espaço, criando dificuldade para adversário. Está difícil fazer gol no Corinthians. O Cruzeiro é extremamente vencedor. O Mano faz um trabalho excepcional no Cruzeiro. O Filipão elogiou muito taticamente. O Filipão chegou na entrevista coletiva de ontem a dizer o time do Cruzeiro está muito mais adiantado do que o nosso, taticamente, pelo tempo, pela forma que apresenta. Eu acho que é um equilíbrio danado. Mas, olha, vai ser uma grande decisão. Voltamos já, Casão e Marta.